irmãos, a paz do Senhor. Como todos já sabem, é um prazer imenso estar aqui para compartilhar com os amados a mais uma aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Começamos mais um trimestre. Esse trimestre nós estamos estudando uma lição muito interessante, veio falar da fragilidade humana e a soberania divina. E a lição de número 3, ela vem retratar, por meio da história de Jó, a realidade de Satanás. Então a lição de número 3 é Jó e a realidade de Satanás. Então você que já nos tem acompanhado, continue nos ajudando, dando seus likes, fazendo seus comentários, compartilhando os vídeos. E se você é a primeira vez que está nos assistindo, faça ali o seu cadastro, né? Se inscreva ali no nosso canal, que é o AD Belém Pinda EBD, e deixe ali ativado o sino de notificação para que você possa receber as nossas publicações. Como eu já falei, a lição é de número 3, Jó e a realidade de Satanás. O nosso texto áureo está em Jó, no capítulo 1, no verso 6, que nos fala da seguinte forma: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática nos fala o seguinte: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Nossa leitura bíblica em classe está em Jó, no capítulo 1, do verso 6 ao 12, depois Jó, capítulo 2, do verso 4 e também o verso 5. O objetivo geral da lição é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. O objetivo específico são 3. O primeiro é explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos, dentro desse livro, revelam quem ele é. O segundo objetivo é afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. E o terceiro objetivo específico é sublinhar o ocaso do diabo, ou seja, o fim do diabo, Isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Bom, antes de a gente entrar em cada tópico, eu quero fazer alguns comentários aqui bem relevantes da nossa revista. Então nós estamos nesse novo trimestre e nós vamos falar então da fragilidade humana, ok? Por meio então do livro de Jó, do relato de Jó, ok? Contudo, o que é importante nós entendermos? Que essa lição de número 3, ela vem jogar luz, ela vem elucidar que em meio às nossas lutas, dificuldades e fraquezas, certos acontecimentos na nossa vida, ou na vida da humanidade, ou certos fatos, ocorrem sim pela influência do mal. Agora, talvez você possa perguntar, então o diabo tem mais poder e desse modo isso acaba acontecendo comigo? Não, a ideia não é essa. A ideia é mostrar para cada um dos amados, para cada um dos irmãos, que certas coisas podem sim ser uma influência do mal, mas que, acima disso tudo, a soberania e o poder de Deus vai sobressair e tudo que ocorrer realmente vai ser para o enaltecimento e a glória do nome do Senhor. E uma lição para cada um de nós. Então a lição, ela não vem com a ideia de enaltecer o inimigo. A lição não quer mostrar isso, ela não quer mostrar o poder do inimigo. Ela quer mostrar a realidade deste inimigo que tem afrontado o povo de Deus e todo o trabalhar do Senhor em toda a era da humanidade. Então ela quer mostrar isso. Ela não quer enaltecer, ou dar notoriedade ao diabo, mas afirmar que ele existe e que muitos males que ocorrem podem ser e são promovidos por influência dele. Então o diabo ele não possui todo o poder. Isso já foi dito, isso é um fato, ele não possui todo o poder.
Tampouco ele pode sobrepor o poder de Deus. Ele está sempre debaixo da soberania do Altíssimo, debaixo do poder e da glória do Senhor. A problemática do diabo ou de Satanás é que muitas pessoas não creem mais que ele exista. Obviamente que a ideia de fazer com que o diabo seja um mito, né, na realidade, é mais uma artimanha desse ser astuto que intenta contra a humanidade. Obviamente que ele vai lutar contra o povo de Deus, mas o seu foco é destruir, no caso, a humanidade. Então, essa artimanha do maligno de incutir na mente das pessoas que de fato ele não exista, ou que ele é apenas um mero mito, na verdade é um modo de ocultá-lo para que ele possa então atuar e trabalhar sempre de uma maneira oculta e escondida. A melhor forma dele atuar é que as pessoas entendam ou pensem que ele não exista. O interessante disso tudo, que seja a grande mídia, seja a televisão, o cinema, o ponto de entretenimento, eles sempre fazem uso da pessoa, desse ser, mostra que ele pode atuar. Tem até uma série na televisão com o nome de Lúcifer. Isso passa na TV paga, onde Lúcifer então ali ele acaba sendo um bom mocinho. Resumindo, uma maneira de ocultar ou de tratar o diabo como um ser não tão perigoso ou ardiloso como ele de fato é. Então, voltando aqui, quanto mais ele estiver oculto, quanto mais ele conseguir se esconder, melhor será o modo a qual ele vai agir e atuar por meio da humanidade. Então, o que o livro de Jó faz é apontar para um que acusa o povo de Deus sempre, no intuito de fazê-los ou de deixarem ou de apartarem essas pessoas da fé do Criador. A palavra usada para definir esse ser é Hassatan. Então, no hebraico, quando falamos de um adversário ou do adversário, nós vemos então a palavra Satã ou Shatan. E esse nome Satã, ele tem a ideia de um adversário. Então, em Jó, quando nós lemos que Satanás esteve perante ao Senhor junto com os filhos de Deus, a palavra usada ali é Hassatan, ou seja, estava entre os filhos de Deus o adversário, ou um adversário. Então, aquele que se opõe à obra de Deus. Muitos teólogos, em certos momentos, principalmente os teólogos liberais, ou até mesmo dentro da visão judaica, quando se trata dessa questão do diabo e de Satanás, muitos entendem que Satanás, na verdade, não é um nome próprio, mas sim alguém que se opõe a alguma coisa, e que a origem dessa oposição vem do próprio Deus. Nós sabemos que Lúcifer ele era um anjo ungido, um anjo que Deus cria como uma excelência também da perfeição, e que em um dado momento ele peca, ele cai. E a maneira como esse anjo caído, como esse anjo que um dia era um anjo de luz, um anjo formoso, cai é devido ao seu orgulho. E o Novo Testamento vem nos relatar sobre isso. Muitas passagens de Isaías ou de Ezequiel que denotam ali a queda de Lúcifer, já foi posto num consenso que ali se trata do rei de Tiro e do rei da Babilônia. Obviamente que muitos acabam colocando como sendo a queda de Lúcifer. Isso sempre foi muito bem aceito pela igreja e possivelmente pode até ser aplicado, mas dentro de um consenso geral da teologia, o que sabemos que gerou a queda desse ser Lúcifer, que o transforma em Hassatan, ou seja, em um adversário de Deus, foi o seu orgulho. E é com esse mesmo pecado a qual ele cai
que ele tem intentado toda a humanidade, todos os filhos de Deus, para que venha blasfemar e pecar contra Deus e perder então o galardão que é dado a todos aqueles que creem em Deus, em Jesus Cristo. Então a cena que nos é apresentada em Jó no capítulo 1 e o verso 6, ela vai remontar a um tribunal. Sendo assim, o adversário, ou seja, o Satã, apresenta perante Deus acusações contra Jó. Paulo nos adverte sobre isso em 2 Coríntios, no capítulo 4 e o verso 4. Ele nos fala assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque no caso aqui, Jó, diante de Deus, é inocente. Mas o diabo, ele sempre vai acusar, vai chegar perante ao Senhor e apresentar acusações, seja contra um ou contra outro, principalmente contra o povo de Deus. Então, as suas intenções é fazer com que o homem se afaste de Deus e blasfeme contra ele. Né? Como nós vemos em Jó no capítulo 1 e o verso 11. Nos fala assim: entretanto, Lúcifer, Satanás dizendo ao Senhor, entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Se realmente Jó blasfemasse contra Deus, seria uma maneira que o diabo teria conseguido, Satanás, de arrancar então Jó debaixo das bênçãos do Senhor. Porque a própria palavra nos mostra, e o próprio Satanás, ele declara que todas as bênçãos que Jó possuía foi dada por Deus. E ali, diante de uma verdade, o inimigo coloca uma acusação, uma mentira, alegando que Jó só o serve porque ele é cercado de todos os bens, porque Jó tem de tudo. E se Deus colocasse a mão, ele então blasfemaria e pecaria contra Deus. Contudo, não é isso que acontece, nós sabemos, ok? Então, nós também sabemos, pelo texto, que Jó, diante de Deus, era inocente. Contudo, por mais que as acusações apontassem para Jó, vemos que o diabo ele ataca a Deus. Então, a acusação é contra Jó, mas o diabo ele está atacando o Senhor, fazendo com que, tentando colocar ou mostrar que as pessoas só servem a Deus porque Ele fornece tudo, protege tudo, cerca tudo. E aí o ponto central não é esse. Então o ponto a se dizer é que o diabo nunca vai encontrar alguma coisa boa naqueles que servem e são fiéis a Deus. Então ele sempre vai tentar apresentar acusações, ele vai tentar alguma coisa para derrubar. E o propósito é esse: afastar o homem e a mulher que servem a Deus diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos nas Escrituras que o inimigo ele faz contínua oposição ao Evangelho. Então ele opera através dos seguidores de Jesus. Nós vemos lá no Novo Testamento, então, o inimigo colocando dúvida, intriga entre os discípulos do Senhor. O inimigo também influencia, e por meio dos inimigos de Jesus, ele tenta parar a obra de Deus. Nós vemos por meio dos fariseus, por meio ali de outras pessoas que não aceitam a Cristo, as pessoas que se declaravam inimigos do Senhor. Então vemos também ali uma influência do maligno. E o diabo ele continua tentando os homens em todo o tempo. Os homens até podem entregar-se de tal maneira ao diabo, que a própria Escritura nos fala lá em 1 João capítulo 3 e 10, que eles se tornam então os seus filhos de tal modo, que essa servidão ao diabo, por meio da mentira, do pecado, da perseguição ao povo de Deus, por meio da sua autossuficiência, porque é isso que o inimigo ele quer fazer, que o homem se ache autossuficiente e que não venha depender do Pai, que venha blasfemar contra ele,
então assim pecar contra Deus. Então, nós sabemos que a função do maligno é roubar, tanto que o diabo ele arranca a boa semente depositada nos corações, né, das pessoas, dos ouvintes do Evangelho. Nós vemos pela parábola do semeador, não é isso? O que mais que ele faz? Além de matar e destruir, como vemos em nossos dias, e do mesmo modo foi feito com Jó em seus dias também. Então a lição de hoje é um alerta a todos para que compreendam e voltem suas atenções para este que ronda a humanidade num propósito sinistro de destruí-los, com mentiras, fazendo com que essas mesmas pessoas os adorem. Esse é o foco do diabo também, né? De afastar o homem de Deus e buscar para si a glória que é de Deus, né? E ao tentar fazer isso, né, deixando Deus e fazendo com que as pessoas venham adorá-lo. E ao fazer isso, essas pessoas rumam para a perdição de suas almas. Já no tópico de número 1, e assim eu quero já entrar em cada um desses tópicos, o tópico de número 1 fala aqui o livro de Jó e a natureza de Satanás. Então somente Deus é. Então Deus é autoexistente, onipotente, onipresente, onisciente. Satanás, bem como todas as coisas, foram criados. Nós vemos isso lá em Colossenses no capítulo 1, verso 16. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, em Jesus. Foram feitas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então, o diabo ele não é autoexistente. Somente Deus é. E o Filho também é. Embora o diabo ele venha trabalhar nos bastidores, ele não seja onipresente como Deus, Satanás não é apenas uma invenção da humanidade humana, mas uma entidade viva, atuante em todo o planeta. Por não ser onipresente, por estar em todos os lugares, ele tem os demônios que o servem. E esses seres, por serem seres espirituais, têm esse poder de viajar na velocidade da luz de um lugar ao outro. Então dá a falsa impressão de que o diabo está em todos os lugares, mas não. Mas são esses seres que vão e vêm e trazem informação e levam informação e perturbam a humanidade, e dentre tantas coisas ruins que ocorrem no globo terrestre. Então Satã, por ser um ser espiritual, ele vem habitar nas regiões celestiais, entre a morada de Deus. Quando eu digo morada de Deus, seria o local de todo resplendor e glória, a Nova Jerusalém, esse local, a morada de Deus, a habitação de Deus, embora que Deus está em todos os lugares. Então o diabo ele não está mais lá, mas ele está entre as regiões celestiais, ou seja, ele não está na terra, embora que ele passeie pela terra, ele vem perturbar a humanidade, ele está por aqui, mas ele atua nessas regiões celestiais, porque o diabo ele é um ser espiritual. Ele outrora esteve diante da glória de Deus, então hoje ele está nessa região atuante entre esse espaço. Obviamente que haverá um momento que ele vai ser preso na sua condenação eterna, mas ele tem esse poder de estar entre um ponto e outro. Tanto que podemos ver isso, que ao responder a Deus por onde ele estava, ele mesmo responde, que ele estava por rodear a terra. Contudo, podemos ver o acusador observando os homens, tentando-os e fazendo acusações sobre esses diante de Deus. Há uma discussão entre os teólogos, será que nos dias de hoje o diabo acessa ao céu? É uma discussão bem acalorada, entre uns tem uma visão de que sim, exatamente o diabo ele continua acessando, estando lá, outros entendem que não.
Mas a Bíblia, ela nos relata em Jó que o diabo se apresenta junto com os filhos de Deus perante ao Senhor. Qual a minha posição disso? Eu entendo que de algum lugar, de alguma forma, o inimigo acusa a humanidade diante do Senhor, mas nós sabemos que há para a humanidade sim ainda esperança, ainda há, porque Jesus Cristo, por meio da sua obra vicária, permite dar acesso ao homem a Deus novamente. Ok? Bem que o ponto da nossa lição não é essa, isso daria uma boa discussão, né, sobre se realmente o diabo acessa ou não, em que posição que ele faz essa acusação diante dos homens, mas o foco é mostrar que ele de fato existe. Ele não é uma mera força, um mero pensamento ou de fato um mito. Não, ele é um ser que raciocina, que pensa, que maquina, que perturba, que age, que atua. Um ser milenar que desde a fundação da terra, do mundo, da humanidade, ele sabe, ele conhece da história, ele luta dia após dia para afastar o homem da presença de Deus. E vemos isso lá em Gênesis, quando ele consegue então enganar a Eva e também a Adão e fazem os dois caírem com a mesma visão, né, de autossuficiência, e ele faz o uso da palavra de Deus, confunde a mente de Eva e então os induzem a pecar contra a ordem de Deus. E então entra o pecado e a morte física ao homem, porque o diabo coloca diante dos olhos de Eva a probabilidade de ela se tornar como Deus. E o foco não é esse, a ideia não é essa. O homem está debaixo do poder soberano de Deus, como o diabo também está, e não pode atuar ou agir de qualquer maneira, se Deus assim não permitir. Então, em Jó podemos ver o acusador se apresentar diante de Deus e acusar Jó, mesmo sendo este inocente, torna a afirmar o que eu já falei no início do vídeo. Então, este ser espiritual perfeito, né, que um dia foi perfeito, ele se encheu de orgulho e se rebelou contra Deus. Então, desde a sua queda, tenta incutir na mente humana a autossuficiência e o apartar dos preceitos divinos. Então, podemos ver isso, como eu já citei, né, com foco em Eva e também em Adão. Nós também vemos o diabo tentando o próprio Senhor, né? Em Mateus capítulo 4, ali, o diabo incita o Senhor Jesus a iniciar o seu ministério com um sentimento errado, né? De também autossuficiência, de fazer a própria vontade dele, mas Jesus, sabendo disso, sempre obedeceu à vontade do Pai, porque o próprio Jesus já conhecia esse ser ardiloso, que é Satanás, que é Satã, né? A questão do inimigo é sempre enaltecer o homem, né? Proporcionar a satisfação do ego, da carne, sufocando então o lado espiritual da humanidade e lançando o homem e a mulher para as trevas. Então, quando isso não ocorre, quando o inimigo não consegue a adoração desse ser, quando o inimigo ele não consegue que a pessoa se aparte de Deus por meio de mecanismos mais sutis, então ele faz ataques a essa pessoa, e os ataques por meio da dor, por meio do desespero, por meio da dúvida, né? Para quê? Para que dentro dessa situação essa pessoa possa vir a negar a Deus, então se apartar do Senhor e pensar que essa pessoa está sozinha, mas sendo que na verdade Deus está observando e pronto para ajudar, não é? Foi o que ele fez com Jó, mas Jó compreendeu muito bem que na verdade o Senhor não havia o abandonado. O tópico de número 2 vem falar do livro de Jó e as obras de Satanás. Então, pegando o que está no Evangelho de João,
O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então o papel de Satanás é único. É trazer o quê? A separação dos homens e Deus. Eu quero frisar isso muito bem, que a função dele é essa. Por mais que ele possa também promover o bem-estar momentâneo, né, que é uma enganação, tudo que o diabo faz é por meio da enganação. Ele consegue pegar uma coisa ruim, transformar isso em algo bom e fazer com que essa pessoa ache que isso que é ruim é de fato algo muito bom. E também pode mostrar que algo bom é muito bom, mas por meio de uma enganação, né? De uma sutil enganação e fazendo com que essa pessoa ache que esteja fazendo algo correto, sendo que na verdade ela está sendo enganada. Por exemplo, se uma pessoa adora a imagem do diabo, essa pessoa realmente ela sabe e compreende do que ela está fazendo. Mas se o diabo conseguir enganar essa pessoa por meio de uma imagem que dentro da visão, né, possa ser uma imagem divina, ele conseguiu então enganar essa pessoa por meio de algo que parece ser bom, enquanto ele está buscando adoração para si. O diabo é ardiloso, a função dele é essa mesmo, confundir e enganar. Então, ele só vem para promover a dor e a destruição e o engano, seja por um lado ou de outro. O inimigo de nossa alma tem um objetivo único: ter para si a glória que é de Deus. Separar o homem de Deus e buscar a glória para si. E caso ele não conseguir, ele vai tentar infligir o máximo de dor e tristeza aos seres humanos, a ponto de remover toda a ideia boa de Deus. Então nós sabemos que a maldade entre os viventes, elas existem devido ao pecado do homem, ok? E também por meio da influência de Satanás. No Éden, né? Quando ele faz o homem e a mulher pecar e cair, ele vem então seguindo assim por toda a era da humanidade. João 8,44 nos revela que Satanás é homicida e mentiroso. Então, por vários meios e jeitos, ele luta para gerar tristeza e dor no coração do ser humano, pois Satanás sabe que ele está condenado. Satanás sabe que ele está condenado. Sabe que ele vai pagar um grande preço, porque tudo que Satanás intentou durante a sua queda, para Deus ele já havia feito. E no nosso período ele está cumprindo tudo isso que ele havia planejado de outrora, mas que para Deus já está condenado. Não há para o diabo salvação. Não há, pois ele já está condenado. A raça humana, pela sua origem pecaminosa, ela já é condenada. A nossa condenação é a morte. Mas há para o homem o que? A redenção. Há para o homem a esperança. Há para o homem o que? A probabilidade dele se arrepender. E ao se arrepender, o homem alcança a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo e a salvação. Então o diabo ele luta o tempo inteiro para manter o homem nessa condição de condenado. Outra vez, para afastar o homem da presença de Deus. Então aqueles que creem na palavra, o diabo ele vai fazer de tudo para descrerem ou para não cumprirem aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E aqueles que não conhecem, o diabo ele vai fazer de tudo para ludibriar e enganar para que não venham a crer. Porque ao estar nessa posição, eles não terão a salvação em Cristo Jesus. As obras de Satanás envolvem muita mentira e enganação. Torna a frisar isso de novo. Ele sempre fará de uma verdade uma mentira e transformar uma mentira em verdade. Criar falsas expectativas no homem por meio de distrações e coisas que perecem, né? Como foi feito com Adão e com Eva. O diabo não conhece o que pensamos, mas pode agir em nossa mente sussurrando coisas, induzindo e influenciando o homem para a perdição por meio da prática do pecado. Então, quando nós voltamos a Jó, vimos que a tática do diabo, desde o início, era fazer com que Jó blasfemasse contra Deus, com a firme ideia de ofender a Deus, de tal modo levando Jó a perder então a sua vida eterna. Então, devido ao pecado original, em Adão, todos nós já estamos na condenação, mas há uma esperança viva para o homem.
E o terceiro e último tópico, para nós terminarmos, porque o nosso tempo já está acabando, em falar do livro de Jó e o acaso de Satanás, revela então ali que toda a artimanha do diabo não teve, no caso, o seu objetivo, porque infelizmente ele já é derrotado. Na verdade, vemos em Jó ali então que o final de tudo isso é que o Senhor mostra para Jó que há esperança, que há consolo, que há salvação. Então assim é para toda a nossa humanidade. Meus irmãos, não vai dar tempo de nós fazermos uma conclusão mais apurada, mas eu quero deixar aqui para os irmãos que há esperança em Deus. O inimigo, ele é um ser que existe, que está durante toda a era humana tentando derrubar a humanidade. Então que nós não podemos esquecer desse. Não dar todo o poder a ele, mas lutar contra ele por meio das armas espirituais em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.